Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Bibiana Ridhorst, jornalista, especialista em comunicação empresarial. Sou sócia diretora do Grupo PR Digital, que engloba duas agências, né? Uma digital e a outra de comunicação empresarial. Mas eu não vou ficar falando aqui do meu currículo, né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí na internet. A ideia aqui é a gente falar de um conteúdo bem pesado. Na verdade, a gente quer agregar aí bastante informação aí para vocês. A gente vai falar sobre como tornar o Facebook uma ferramenta mais estratégica, né? Ter uma estratégia mais eficaz para conseguir aí aumentar as conversões. Hoje eu vou estar aqui com a Laís Maciel, que é minha sócia. Lá, você quer se apresentar? Olá, pessoal. Meu nome é Laís Maciel, sou sócia aqui da Bibiana na Big Bang, também no Social Media Tips. Também não vou ficar falando muito sobre meu currículo, sou formada em jornalismo, me especializei em comunicação digital e marketing e estou aqui há quase 5 anos trabalhando na Big Bang, mas há um tempo já trabalhando com mídias sociais. Bom, queria agradecer todo mundo que está presente aqui hoje, nessa terça-feira, depois do expediente, eu sei que é difícil. A Tatiana, boa noite. Renata, o Edson, o Maílson também, o Vinícius. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje. A gente sabe que não é fácil, 8 da noite, ficar aqui escutando a gente falar sobre o Facebook, mas eu garanto que vocês não vão se arrepender. Então, só para eu entender um pouco mais aqui da nossa audiência, eu queria saber de onde vocês são. Só tem pessoal de São Paulo? Tem alguém de outro estado? Ah, legal, aqui o Vinícius, do Rio de Janeiro. Adoro o Rio de Janeiro, estou sempre lá. O que mais, pessoal? Tem alguém de Porto Alegre? A Bia de Porto Alegre. Ah, que legal. Então, pessoal, hoje, assim, a ideia dessa palestra, hoje a gente falar sobre o Facebook para empresas. Então, a gente vai falar muita coisa interessante para a empresa de vocês, a gente vai passar algumas estratégias, enfim. E no final da palestra, a gente tem uma surpresa. Então, aguentem aí a gente até o final. E perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas. Vocês vão, um conteúdo que a gente preparou hoje é justamente para que vocês saiam daqui sabendo administrar o Facebook, tendo uma fanpage de sucesso, então eu garanto que vai valer a pena esperar até o final para essa nossa surpresa. Então a gente está esperando, tem várias pessoas chegando ainda, principalmente para quem mora aí em São Paulo. Ó, legal, tem pessoal de Curitiba, ai que delícia. Belém do Pará, nossa audiência está bem diversificada. Muito legal, pessoal. Então, antes da gente começar, a Bi tem aí alguns recados para vocês, tudo bem? Olá, pessoal. Então, na verdade, eu queria falar que a gente vai responder as perguntas por aqui mesmo, né? Então, assim, vai ser uma palestra aí bem interativa, então a gente quer mesmo que vocês façam perguntas, a ideia aqui é tirar a dúvida aí que vocês têm sobre o Facebook, aproveitem. É claro que a gente não vai conseguir responder todas as dúvidas, porque senão ficaria muito cansativo e a gente ficaria aqui até meia-noite. Mas, enfim, a gente vai selecionando aqui as melhores, as mais importantes e vai respondendo para vocês, tá? Então, façam perguntas, sim, tudo bem, pessoal? Outra coisa que eu queria pedir para vocês também, desliguem qualquer coisa, Facebook, celular, pede para o pessoal aí para não interromper. Aproveitem agora que a gente ainda não começou, está esperando aí o pessoal chegar. Levanta, pega um caderninho, pega uma caneta, que assim vai ter informação bem legal aí para vocês anotarem. Pega um copo d'água, né? Se prepara aí que a gente quer que vocês realmente nessa 1 hora e meia, mais ou menos aí que vai ser o período aí da palestra, que vocês realmente aproveitem todo esse conteúdo aí com a gente, tá, pessoal? Então, se preparem. Outra coisa, eu queria saber se vocês estão me escutando bem, né? Sim, não, pessoal, como é que tá o som? Como é que tá a imagem?
Eu queria um retorno aí de vocês. A gente, na verdade, essa ferramenta a gente está usando pela primeira vez. Então, se tiver algum problema, sair do ar, ficar sem som, qualquer tipo de problema, vocês nos passam, né, aí pelo chat. Ou então, se cair realmente, vocês podem sair, dar uns 5 minutinhos aí, volta que eu acho que vai estar tudo ok. Tá, pessoal? Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Tá? Bom, então, assim, antes de começar a palestra, a gente queria conhecer um pouco das dúvidas aí de vocês em relação ao Facebook, né? Alguém aí já teve dificuldade em criar uma estratégia para o Facebook? Sim, Maílson disse sim, Luiz, a imagem travou. Bom, isso, não sei aí, deve ser da internet. Renata, perfeito, acho que é o som. Pessoal, vocês têm alguma dificuldade em relação a montar estratégia no Facebook? Né? Vocês têm dificuldade para criar conteúdo? Né? Vocês conseguem imaginar que tipo de conteúdo é legal criar? A imagem está boa, legal. Nayane falou que a imagem está legal. Assim, a gente imagina que geralmente as empresas conseguem criar uma fanpage, conseguem até administrar, conseguem até ter alguns fãs, mas tem uma dificuldade em conseguir resultados com isso. Tem dificuldades em conseguir engajamento, que as pessoas curtam, que as pessoas compartilhem, que as pessoas indiquem, né? Vocês têm esse tipo de dificuldade? O Edson tem dúvidas de como selecionar e testar os elementos chaves para aumentar a conversão. Legal, legal, Edson, a gente vai falar sobre isso na palestra. A Mari tem dificuldade, como fazer curadoria de conteúdo. Legal, legal, isso é uma dificuldade realmente, a gente vai falar sobre isso também. Muito bom. Alguém aqui tem dificuldade para mexer em ferramenta do Facebook Ads, os anúncios do Facebook, patrocinar posts, criar campanhas? Ah, tá tendo eco? Não sei como resolver isso, Paloma. Vamos ver se melhora. Mais alguém está com esse problema de eco? Tá, o Luiz nunca usou Facebook Ads. Tá, a gente vai falar um pouquinho aí dos resultados. Mais alguém com problema de eco, pessoal? Mais alguma dúvida? A ideia aqui realmente é ser bem interativo. A ideia é realmente descobrir aí o problema aí que vocês têm com o Facebook, que vão ser os assuntos. A gente já perguntou por e-mail, a gente já tem algumas dúvidas aqui para responder, mas a gente quer saber aí os principais problemas que vocês têm em relação ao planejamento, à gestão de Facebook, para falar mais sobre isso na palestra, tá, pessoal? Tá, o Luiz, eu tenho, muito bom. A gente quer realmente detectar aí esses pontos para falar. O Maílson tem dificuldade de engajar. Não sei se meu produto engaja realmente, não sei se o conteúdo enjoa. Sim, Maílson, a gente vai falar muito sobre essa questão do conteúdo e de engajamento, é um ponto principal aí. O Dilson trabalha com publicações literárias, gostaria de encontrar uma forma dinâmica de criar impacto. Legal, legal. É isso mesmo, pessoal. Na verdade, assim, esses problemas acontecem principalmente porque falta um plano de trabalho. A gente percebe que as principais dificuldades que as pessoas têm é por falta de um planejamento estratégico, de uma metodologia para se trabalhar as mídias sociais e principalmente o Facebook, né? Então, vai ser isso que a gente vai falar aqui sobre isso. Alguém com dificuldade em conteúdo, pessoal, em saber que tipo de conteúdo é interessante para o seu público, que tipo de conteúdo publicar diariamente? Interessante saber o que as pessoas trabalham, o Vinícius falou, como faço para atingir meu público-alvo, Luiz, legal, legal, vamos falar sobre isso, legal. Então, a Laís, como a Laís trabalha com essa parte de conteúdo e planejamento aqui na agência, ela vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, tá, pessoal?
Vamos lá. Então, pessoal, legal aqui que eu vi que vocês estão com bastante dúvidas, várias pessoas com dúvida relacionada a conteúdo. Então, realmente, a gente vê que essa é uma dificuldade grande, até porque as pessoas estão no Facebook para se entreter. Então, você está concorrendo com o gatinho do amigo, com o bebê do vizinho, com o novo trabalho do seu amigo, com aquela foto bonitinha. Então, você colocar o seu produto ali no meio realmente é bem complicado. Mas aqui a gente vai mostrar algumas dicas. Eu vi que bastante gente, o Edson falou que tem dificuldade com porcentagem de conversão, que é uma boa porcentagem. A gente vai falar um pouco isso na parte de medir os resultados. Aqui o Marco trabalha com produtos personalizados. Marco, o produto é ótimo para fazer conteúdo, dá para brincar com bastante coisa. Luiz trabalha com eventos. Luiz, a gente tem lá uma parte da palestra que fala sobre ações pontuais para você divulgar um evento, uma palestra. Pessoal com dificuldade também para atingir o público-alvo. A gente também vai falar sobre isso, sobre como identificar o seu público-alvo. O Paulo está falando de um problema que a gente sempre teve aqui, que muitos clientes preferem dar site. Quando falam sobre o Facebook, eles preferem o site. Realmente, Paulo, mesmo com várias estatísticas, diversas pessoas falando da importância do Facebook, sobre o quanto essa rede é gigantesca, sobre quantas pessoas estão lá, tem gente que ainda não vê a importância do Facebook. Mas acredito que o pessoal que está aqui hoje, justamente para entender como posicionar o Facebook, como posicionar a sua empresa no Facebook, acredito que vocês já sabem essa importância e a maior dificuldade realmente é como fazer isso. Então, vou ensinar uma técnica para que você não tenha mais dificuldade em montar esse plano para o Facebook, justamente para resolver essa questão de o que é relevante para o meu público. Quantas vezes eu preciso publicar um conteúdo para que eu atinja esse público? Como que eu gero engajamento? O Facebook está aí cortando engajamento de todo mundo. Como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para ter um conteúdo legal que gere conversão? Porque uma coisa que a gente sempre comenta é que criar uma fanpage é fácil. Qualquer um consegue ir lá, são poucos passos e cria uma fanpage. Mas a maior dificuldade realmente é como fazer com que essa fanpage traga resultado, que realmente traga conversão em venda, traga novos clientes, traga negócios. Então, a ideia dessa palestra é a gente apresentar um pouco desse método, como a Vi falou para vocês. A gente podia ter aqui, realmente foram vários anos de estudo, várias análises que a gente fez para chegar nessa técnica. Então, o objetivo aqui nessa palestra é que no final você saiba, pelo menos tenha uma ideia de como posicionar a sua marca no Facebook e principalmente trazer resultados. Então, imagine se você conseguisse ter lá o seu negócio no Facebook, trazer resultados, ter um fã engajado, melhorar o relacionamento do seu cliente com o seu cliente, melhorar a reputação de marca, ou então os seus fãs gostem tanto da sua marca que eles mesmos vão começar a divulgar o seu negócio. Então, o objetivo dessa palestra é justamente esse. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês me avisem se estão vendo tudo certinho. Tá todo mundo visualizando aqui a palestra? Sim, todo mundo vendo certinho. Então, aqui, o que você vai aprender hoje? Bom, primeiro você vai aprender como tornar o Facebook uma poderosa ferramenta de comunicação capaz de aumentar as suas vendas. Então, não estar no Facebook por estar, e sim utilizar o Facebook como uma ferramenta de comunicação, trazer novos fãs para sua marca, mas não só trazer novos fãs, mas trazer clientes, trazer vendas de produtos. Criar um plano de conteúdo simples e prático para gerar mais engajamento com seus fãs. Então, aqui a gente vai dar algumas dicas de conteúdos que dão resultado, que você vai utilizar e com certeza vai trazer um retorno para você. E construir um relacionamento. Então, mídia social é feita de pessoas, então você precisa se relacionar com essas pessoas. Não só publicar conteúdo, mas responder comentários, fazer com que essas pessoas participem do seu conteúdo e fazer com que esses fãs sejam os melhores aliados da sua empresa. Mas antes, a gente vai só contar aqui rapidamente um pouco da história aqui das nossas marcas. A Bi vai contar um pouco mais
sobre isso para vocês. Então, rapidamente, pessoal, eu só vou compartilhar uma história rápida, né? Em 2002, foi quando eu montei a minha primeira agência, o Estúdio de Comunicação, e apesar de eu ter um conhecimento grande aí de internet, trabalhar com isso em 98, né, com conteúdo online, já tive site de conteúdo no IG, no AOL, enfim. Tinha esse lado muito grande voltado para a internet, para conteúdo online, mas na época, em 2002, era bem difícil vender essa parte online também para as empresas. Então, era mais fácil, eles pensavam, eles valorizavam mais a questão do offline, né? Se ainda hoje há uma certa resistência, naquela época foi maior. Então, eu comecei focando em assessoria, né, que era a minha especialidade. Então, o estúdio de comunicação nasceu com isso, com esse enfoque. Mas a gente foi percebendo ao longo do tempo essa mudança, né, esse crescimento da internet, principalmente aqui no Brasil, e os nossos próprios clientes começavam a comentar, falar, nossa, Bibiana, pera lá, eu tive mais resultados saindo no valor online do que no valor impresso, né? Então a gente começou a ir atrás e buscar ferramentas e materiais e aprendeu, fez diversos cursos para aprender como trabalhar com blog, como trabalhar com mídias sociais, que na época estava começando, né, no início, como se trabalhar com SEO, otimização de conteúdo. Então, assim, o nosso foco sempre foi essa questão do conteúdo e a gente trouxe isso para o nosso trabalho offline de assessoria de imprensa, né? Em 2009 foi quando realmente eu quis montar uma estrutura baseada nisso, com uma equipe totalmente focada em social media, né? Uma equipe de heavy users, pessoas que usam muito essas ferramentas e têm esse conhecimento forte. E foi quando eu chamei a Laís para vir estruturar essa área e a gente montou a Big Bang, né, que é o nosso braço digital aqui do grupo, que o grupo é o PR Digital, é uma empresa com esse foco em como melhorar o relacionamento das empresas com seu consumidor final. Esse é o nosso propósito, né? Então, hoje a gente trabalha com essas duas marcas, o Estúdio de Comunicação focado em assessoria de imprensa e a Big Bang Online. E quando eu chamei a Laís fera em social media, sempre gostou, trabalha com isso desde o Orkut, né? Conta pra gente essa história. Bom, então, como a Bi falou, a nossa história começou lá no Orkut. Inclusive, esse é um post que eu escrevi, Orkut para empresas ainda vale a pena, e na época realmente valia. Então, assim, quando a gente começou essa parte de mídias sociais, a rede mais popular no Brasil era o Orkut. O Twitter já tinha uma certa popularidade, sendo que nossos primeiros clientes, a gente trabalhava geralmente com essas duas redes. Facebook, as pessoas nem sabiam o que era. Então, assim, no Orkut, vou confessar, a gente fazia spam no Orkut, o Orkut bloqueava a gente todo dia, era complicado, mas enfim, tudo isso valeu a pena para a gente criar essa estratégia que a gente tem hoje. Então, o Facebook, o Orkut valeu, sim, porque lá a gente foi onde a gente começou a testar conteúdo, ver o que dava certo, o que não dava, aí veio o Facebook, o Orkut foi caindo, aí a gente foi aprendendo cada vez mais. Então, por exemplo, o conteúdo que dava certo no Orkut, no Facebook lá no começo, hoje já é uma coisa muito diferente. Então, assim, mídia social é algo que muda muito. E a gente foi crescendo com isso, foi fazendo vários testes, e uma coisa que a gente percebeu é que lá nessa época aí do Orkut, quando a gente criava lá as comunidades, enviava todos esses spams para o público dos nossos clientes, assim, os clientes chegavam para a gente e não tinham a menor ideia do que era mídia social. A gente falava, é importante, as pessoas estão lá, está cada vez mais crescendo, as pessoas fechavam a porta na nossa cara, achavam que a gente era louca. E isso veio mudando com o passar do tempo. Então, assim, hoje as pessoas entendem a importância do Facebook, as pessoas sabem a importância das mídias sociais, mas não sabem como trazer isso para o negócio, que é justamente o nosso objetivo nessa palestra.
Então, o nosso objetivo é justamente compartilhar esse conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, com esses testes, com várias coisas erradas que a gente já fez, é claro. A gente foi errando e aprendendo, errando na raça, e aprendendo, fazendo teste, fazendo análise. E a gente tem aqui até alguns clientes que estão, inclusive, desde essa época do Orkut, então, alguns depoimentos. A gente tem um Danilo da Gomac, que é uma empresa de impressão. Inclusive, para o pessoal que acha, não, mas eu não sei se a minha empresa tem engajamento, não sei se a minha empresa tem conteúdo suficiente para colocar no Facebook. Está aí uma empresa que a gente fala sobre impressão, sobre o processo de impressão, e que tem bastante sucesso. Então, ele parabenizou a equipe, falando que a gente tem saído na mídia constantemente, em canais relevantes. O Felipe Magalhães, também da Coldwell Banker, que é da maior franquia imobiliária do mundo, que ele elogiou bastante a questão do profissionalismo, do atendimento, que ficou bastante feliz com o nosso trabalho. Aqui a Ana, da Onduline, que é uma empresa de telhas ecológicas, também ficou bastante satisfeita com o trabalho, principalmente essa questão de novas ideias, de assuntos diferenciados. Aqui o Sérgio Luquezzi, da Moritifes, uma empresa de auditoria e consultoria, também outro assunto bastante complicado, mas que, entendendo o público, a gente conseguiu desenvolver uma estratégia de conteúdo utilizando esse método que a gente vai mostrar para vocês. Então, ele também elogiou a questão dos especialistas que trabalham aqui com a gente, o planejamento. Então, a gente tem bastante preocupação com o planejamento. Enfim, aqui tem alguns depoimentos dos clientes, mas agora a gente vai ao que interessa. O Orkut morreu, teremos que conviver com isso, toda aquela questão do spam e das comunidades vai ficar na nossa memória. Hoje a gente vai falar sobre Facebook. Então, a ideia é falar como posicionar a sua empresa no Facebook e aumentar as conversões, compartilhar um pouco dessa nossa técnica, um pouco do nosso método. Então, novamente, quero muito que vocês interajam, que façam perguntas, a gente vai respondendo tudo e no final a gente tem uma surpresa para vocês, para realmente vocês cumprirem esse objetivo de colocar a marca de vocês no Facebook e aumentar as conversões. Então, primeiro de tudo, é quem é o seu público, com quem você quer falar. Então, antes de, quero criar uma fanpage, põe lá minha empresa no Facebook, tá todo mundo no Facebook, eu quero estar lá também, você tem que saber quem é o seu público. A sua empresa está lá no Facebook, mas com quem você quer falar? Então, você tem que identificar a sua persona, a pessoa com quem você quer conversar, a pessoa que contrata o seu serviço, que compra seu produto, o decisor da compra. Então, primeiro você tem que parar, sentar com a sua equipe, sentar com os seus sócios, seus gestores, e começar a identificar algumas informações. Então, informações demográficas, idade, sexo, renda. Meu público tem filhos, ele é casado, é solteiro, mora sozinho, mora com os pais. Qual que é o maior problema do meu público? Quais são as principais dúvidas, sugestões, reclamações em relação ao produto? É importante também você procurar por pesquisas, estatísticas sobre esse público no Google. Então, o meu público são mães, tem várias estatísticas, informações, pesquisas, falando sobre o perfil da mulher brasileira, da mãe brasileira. O meu público são jovens. Então saiu lá uma pesquisa sobre quem é o jovem brasileiro hoje. Meu público é universitário, meu público são profissionais de marketing. Enfim, hoje em dia a internet está cheia de informações. Então, além de fazer uma análise interna, com as ferramentas internas, com os dados internos, com o e-mail que você tem, ninguém conhece melhor seu público do que você. Então, é importante você parar e refletir sobre essas informações. Além dessas informações internas, você consegue contar com outras ferramentas. Aqui a gente vai apresentar apenas algumas, uma leve pincelada, tem 1 milhão de ferramentas que te ajudam a identificar quem é o seu público. Uma delas simples, uma coisa que você pode fazer simples no Facebook, é entrar no seu perfil, aquela própria ferramenta, tem aquele people who like, aqui a gente colocou um exemplo de uma clínica de emagrecimento, que aí ele identifica diversos perfis de pessoas relacionadas a essa palavra-chave que a gente colocou. Dá uma olhada nesses perfis, então analise que tipo de conteúdo eles compartilham, outras páginas que elas curtem, grupos que eles participam.
Então, analise quem é esse público relacionado ao seu negócio. Você já tem uma fanpage, então identifique quem são os fãs mais engajados. Então, a gente tem aqui essa ferramenta, o Fangager, que ela é gratuita. Você acessa ela, coloca o link da sua página e ela vai identificar quem são os fãs mais engajados. Então, aqui tem um exemplo de um cliente nosso. Então, ele mostra lá 10 pessoas que mais interagiram com a sua marca. Entra no perfil dessas pessoas. Quem são elas? Por que elas curtiram tanto os assuntos da sua página? Por que elas comentaram tanto? Então, analise o perfil dessas pessoas, entenda porque elas já estão engajadas com o seu negócio, para aí você conseguir ampliar isso para atingir outras pessoas. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de persona. Então, assim, sempre que a gente faz todo esse trabalho de monitoramento, de diagnóstico, de identificação de quem é o público, a gente cria um perfil dessa pessoa. A gente identifica quem é essa pessoa que a gente está falando, um perfil mesmo. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo é de um e-commerce de produtos infantis. Então, o público deles são mães entre 25 e 45 anos, de classe AB, que trabalha e divide seu tempo entre filho, marido, trabalho e lazer, e é uma verdadeira heroína que faz milagre com o tempo. Então, esse é a grande dor dessa persona, desse e-commerce de produtos infantis. Então, ela não tem tempo, ela quer ter esse tempo para dividir entre marido, entre filhos, entre trabalho, mas ela não tem. Além disso, ela tem uma grande preocupação com a educação e alimentação dos filhos, mas não tem tempo suficiente para se dedicar a eles. Mas, além disso, ela também tem uma grande preocupação com a saúde. Ela é vaidosa, gosta de se sentir bem, quer ter uma vida saudável, um corpo bonito. Então, aqui você tem todas as informações para produzir conteúdo para esse público. Então, por exemplo, essa pessoa, que tipo de conteúdo eu posso oferecer para ela? Eu posso falar de bem-estar, eu posso falar de gestão do tempo, posso falar de aplicativos que ajudam ela a administrar esse tempo. Falo sobre alimentos, posso falar sobre alimentação saudável, alimentação infantil, enfim, mas como é que você chegou nessa persona? Através de todas essas etapas que eu mostrei um pouco, né, do que eu mostrei aqui para vocês. Então, utilizando ferramentas de monitoramento, fazendo uma análise interna da empresa, de quem é o perfil desse público, quem são essas pessoas, fuçando, stalkeando aí muito o Facebook para ver quem é essa pessoa que já curte a página, quem é um público que já acessa o site, aí a gente também tem a ajuda do Analytics. Aqui é claro que a gente mostrou um pouco desse método que a gente usa para criar essa persona. No final da palestra a gente abre um pouco mais sobre como funciona. Aí a gente vai partir aqui para o conteúdo. Então, antes de você definir o seu conteúdo, qual que é o objetivo? Você tem que identificar qual que é o objetivo do seu negócio no Facebook. Então, o conteúdo ele é mais emocional, mais corporativo, mais divertido. Quem que vai ficar responsável por essa atualização? Vai ser uma agência? Vai ser um freela? Vai ser alguém interno? Qual que é a frequência de atualizações? Então, o mínimo, o que o Facebook recomenda é de, no máximo, 3 posts por dia, que para alguns setores já é muito, porque você vai ficar lá publicando, inventando conteúdo, tirando conteúdo da pedra, sendo que o seu público, o perfil do seu negócio não pede isso. Quantos posts serão publicados, como serão respondidos os comentários. Então, esse planejamento ele é super importante antes de você começar a definir o conteúdo. É importante você identificar tudo isso. Então, aqui a gente tem um exemplo de um cronograma de conteúdo. Aqui é de uma semana, é de uma clínica de emagrecimento, e a persona desse público são aquelas mulheres de 25 a 40 anos, que têm uma preocupação com a estética, mas não tem tempo de fazer atividade, então por isso que a gente coloca ali dicas de atividade física simples. Elas se preocupam com a alimentação, elas querem se alimentar direito, então a gente colocou ali algumas dicas de nutrição, depoimento. Então, como é que eu vou falar, tá, Laís, a gente está dando todo o conteúdo que esse público quer, mas onde que entra o meu negócio? O seu negócio, ele acaba entrando de uma forma um pouco indireta. Então, por exemplo, aqui, essa pessoa, ela quer emagrecer, ela tem uma meta.
A gente vai, coloca um depoimento de uma paciente que atingiu sua meta. E, de qualquer forma, você está oferecendo conteúdo relevante. Então, você está lá todo dia, dando o conteúdo que essa pessoa precisa. A pessoa está lá, eu preciso emagrecer, eu queria saber se tal alimento é bom ou não é. Você vai lá e oferece esse conteúdo para ela. A pessoa está lá desmotivada, você vai compartilhar uma frase motivacional. Então, essa pessoa, ela já vai se envolvendo com a sua marca. A partir do momento que você fala, se você quer emagrecer, tem aqui um procedimento estético, para ela não fica uma coisa forçada, uma coisa vendedora, porque ela já está envolvida com a sua marca. Então, a gente tenta mesclar isso, sempre oferecendo conteúdo de qualidade, falando sim sobre o seu mercado, falando sobre a sua marca, mas de uma forma mais dinâmica, que não saia desse dinamismo que já existe no Facebook. Então, você não vai chegar lá falando, gente, compre meu produto é melhor, por favor, olha aqui a minha marca é melhor. Não. Você vai oferecer alguma coisa em troca para esse público. E quando você identifica aquela persona, quem é aquele público, que tipo de conteúdo ele consome, o que ele quer ler no Facebook, isso já é o primeiro passo para você ter uma estratégia de conteúdo de sucesso. Aí aqui uma outra forma também de você ter um bom conteúdo é acompanhar tendências. Então o Facebook ele é muito rápido, ele é muito dinâmico e é importante que a empresa esteja atualizada com isso. Então aqui uma ferramenta também simples, não sei se todos aqui conhecem, o Google Trends, que ele coloca lá as principais buscas no momento. Então, por exemplo, esse print eu tirei hoje. Então o que ele fala? Fala sobre publicidade infantil, que foi o tema de redação do Enem, fala do Cruzeiro, se não me engano, joga hoje, ou já jogou, mas enfim, eu sei que é o primeiro lá do campeonato. Fala de restituição do imposto de renda, porque está saindo essa semana. Fala do UFC, porque aconteceu no final de semana. Fala do EMA, que também aconteceu essa semana. Do Paul McCartney, que vai ter o show. Enfim, se você observar, realmente são todos assuntos que estão em alta. Então, tem algum desses assuntos que você pode aproveitar para a sua marca? Então, eu tenho uma marca de entretenimento, eu posso falar do EMA. Aí eu tenho uma marca de esporte, eu posso aproveitar o que aconteceu no UFC, ou então falar do Campeonato Brasileiro. Eu tenho eu tenho uma agência de publicidade. Se a gente abordar aí o assunto que foi tema da redação no Enem. Então, assim, sempre acompanhar essas tendências, até porque hoje o próprio algoritmo do Facebook, ele coloca lá na frente as empresas com conteúdo, as fanpages com conteúdo relacionado ao que está sendo mais compartilhado na rede. Então, a partir do momento que está todo mundo falando sobre o Cruzeiro e essa marca também, a chance de você aparecer lá na frente é muito maior. Aqui, seguindo a mesma linha, também tem um Trending Topic do Twitter. Hoje ele não está tão relacionado com o Google Trends, mas geralmente tem vários assuntos que batem. Então, é importante também, só você entrar no Twitter e olhar a questão dos assuntos do momento, na hora de produzir o seu conteúdo. Aí aqui, mais uma vez, acompanhe tendências. Então, isso daqui são prints da semana passada, que o maior assunto, você abriu o seu Facebook, estava todo mundo falando da atualização do WhatsApp. Então, diversas marcas aproveitaram isso de forma inteligente. Não adianta você, vou lá e vou falar do WhatsApp de qualquer jeito, porque eu prefiro aproveitar o gancho. Não, você tem que analisar se a cultura da sua empresa permite isso, se isso está dentro da estrutura. Não adianta uma marca totalmente corporativa, totalmente focada em negócios, lá do nada solta uma brincadeira relacionada ao WhatsApp. Não, você tem que analisar também se está dentro do seu negócio. Então, aqui a gente tem dois exemplos de marcas que souberam aproveitar o gancho do momento. E como é algo que já está sendo compartilhado, a chance da pessoa gostar da sua brincadeira e compartilhar também é muito grande. Outra coisa também é aproveitar datas comemorativas que sejam relevantes para o seu negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de móveis, eu tenho uma loja relacionada à decoração. Então, tem lá o dia do arquiteto, tem o dia do decorador, tem o dia do design. Aproveite essas datas, faça essa homenagem para pessoas que estão dentro do seu público, tragam elas para o seu negócio. Então, por exemplo, o arquiteto vai lá ver essa homenagem, ele vai ficar muito mais engajado
com a sua marca. Então, tem vários dias relacionados à sustentabilidade, porque a gente tem o exemplo do dia da árvore, dia do meio ambiente, todo dia é dia de alguma coisa. Então, e também é importante você saber identificar aquilo que é relevante ou não para o seu negócio. Não adianta postar todo dia sobre alguma data comemorativa, sendo que não tem nenhuma relação. Então, isso, e é uma coisa que as pessoas gostam. Então, dia dos professores, todo mundo marca o professor querido, vai lá e compartilha com o professor. Além daquelas datas mais comuns, dia das mães, dia dos pais, Natal, Ano Novo, que é sempre legal ter alguma menção. E na hora de colocar o seu conteúdo, você tem que lembrar que você pode conseguir a atenção do seu público pela emoção, humor ou identificação com o conteúdo. Então, por isso é muito importante aquela questão de identificar quem é a persona. Então, por exemplo, aquela persona que a gente identificou lá no começo, da mãe que não tem tempo para nada. A gente coloca uma imagem de uma mãe, tipo, com 8 braços, com uma madeira, com um celular, com alguma coisa de academia, enfim, uma mãe super atarefada, aquela mãe vai se identificar com o conteúdo. E automaticamente você fazer, isso não é da noite para o dia. Aí eu vou colocar um post que tem a ver com o meu cliente, pronto, já bombei no Facebook. Isso é uma coisa que você vai construindo. Porque mídias sociais, no Facebook, ele é feito, novamente, por pessoas. Então, você não conquista uma pessoa da noite para o dia, você vai conquistando aos poucos. Então, é isso que você vai fazer com o seu conteúdo. Você vai lá, todo dia, colocando uma coisa que a pessoa vai gostar, uma dica legal, uma frase engraçada, desde que esteja de acordo com a cultura da sua empresa, que esteja de acordo com a sua persona. Aqui a gente tem 2 exemplos de uma frase motivacional. Se uma pessoa está lá naquele dia cansativo, se você pode sonhar, você pode fazer acontecer. Puxa, que frase legal, que imagem legal, deixa eu compartilhar aqui com os meus amigos. A outra aqui de um resort para cachorro. Estou com tanta vontade de ir para o Planet, decidi pegar o carro e sozinho, o cachorro dirigindo. As pessoas que gostam de cachorro, que acham todas as imagens de cachorro fofas, vão super se identificar com essa imagem e vão compartilhar com os amigos, vão comentar. Enfim, você tem que realmente, lá no começo, identificar quem é o seu público, quem é a sua persona, para ir oferecer e construindo esse relacionamento e oferecendo conteúdo de qualidade. Outra coisa é convidar o seu público a participar do seu conteúdo. Então, ali no começo, muita gente perguntou essa questão do engajamento. Como é que eu consigo engajamento? Não é da noite para o dia, é uma coisa que você vai construindo. Então, vai convidando o seu público para participar do conteúdo. Então, a gente tem um exemplo de uma empresa relacionada à viagem. Então, onde ficaram suas melhores memórias. Aqui, não lembro o nome de quem falou sobre produtos personalizados. Aqui a gente tem um exemplo. A gente está falando de capinhas personalizadas para celular, mas, ao mesmo tempo, fazendo uma enquete, que aqui não tem a chamada do post. Mas a chamada do post é para que lugar você prefere ir, onde vão ser as suas férias. Então, aí você está apresentando o produto e ainda convidando as pessoas a participarem do seu conteúdo. É isso que você vai construindo relacionamento. E agora, na terceira etapa, a gente parte para medindo o resultado. Então, antes de tudo, você tem que identificar qual que é o seu objetivo no Facebook para saber o que você tem que medir. Aqui tem alguns exemplos. Então, reputação da marca. A minha parte de venda, ela tem segundo plano. Por enquanto, eu quero que as pessoas conheçam a minha marca, eu quero que as pessoas saibam sobre o meu produto, eu quero que eles falem bem de mim. Em relacionamento com o público-alvo, eu quero entrar no Facebook porque eu quero estreitar esse relacionamento com o meu público. Ou não, o meu foco é totalmente em vendas. Eu quero ir lá, eu quero que as pessoas vão lá para o meu site, vão lá para a minha loja, me liguem, me comprem o meu produto, ou contratem o meu serviço. E a gente também tem algumas ações pontuais. Então, eu estou lançando um produto, estou lançando um e-book, eu quero divulgar um evento, uma palestra, estou fazendo aqui uma campanha, porque aí a gente trabalha com métricas mais pontuais. Então, aqui tem alguns exemplos. Isso daqui é bem uma pincelada, como eu falei. Esse método, ele é um método gigantesco, que a gente levou anos e anos para chegar nessa estratégia ideal de como você cria uma estratégia de sucesso para gerar conversão em vendas para o seu negócio. Então, aqui, claro que a gente não consegue colocar tudo. Então, aqui alguns exemplos.
se o meu objetivo é a reputação da marca, o que eu quero saber? O quanto as pessoas falam da minha marca, o quanto elas estão interagindo com ela. O relacionamento também, como que as pessoas estão engajando com a minha marca? Quantas menções espontâneas, então mesmo que eu não esteja falando com as pessoas, mas elas estão citando a minha marca, qual o número de interações, conversão, então lá o pixel de conversão para integrar com o Analytics, quantos acessos ao site foram gerados pelo Facebook. Ações pontuais vai ser de acordo com a ação. Então é o download do e-book, quantos downloads foram feitos vindos do Facebook, quantos likes deram no meu evento, quantas participações no meu evento vieram do Facebook. Então, primeiro, antes de medir o resultado, você tem que saber qual é o seu objetivo. Aí aqui a gente separou algumas telas do Insight, eu não sei, aqui eu sei que, pelo que a gente viu ali nas inscrições e no começo da palestra, tem um público bastante variado, de quem já trabalha com Facebook, de quem não sabe como trabalhar, no que entrou, não tem fanpage. Então aqui a gente vai tentar explicar isso de uma forma que seja confortável para todos. Então aqui a tela inicial do Insight. É importante sempre analisar a evolução do seu canal. Então, os likes na minha página caíram essa semana. Por quê? Eu mudei alguma coisa no conteúdo? Ah, não, porque essa semana teve feriado, então é normal. E o alcance das publicações? Polêmico alcance. Então, cresceu essa semana. Por que cresceu? Eu fiz um investimento a mais em publicidade, eu publiquei um conteúdo diferente, teve uma pessoa que é muito influente, que compartilhou o meu conteúdo, a partir do envolvimento também. Então, assim, uma coisa, né, nessa parte de medindo o resultado, um problema que a gente tem aqui com clientes, a gente sabe que muita gente também, é focar só em número de fãs. Não adianta a sua página ter 1 milhão de fãs se ninguém está nem aí para o seu conteúdo, se ninguém participa. Então, essa parte do envolvimento, que ele avalia quantos likes, quantos comentários, quantos compartilhamentos, quantos cliques o seu conteúdo teve, para mim, aqui uma opinião bem particular, esse é o item mais importante que você tem que avaliar. Porque ele entra ali em todos os objetivos. Então, se eu quero analisar a reputação da minha marca, as pessoas têm que conversar comigo. Relacionamento, mais ainda. Vendas, as pessoas têm que clicar lá no meu conteúdo, elas têm que comentar, têm que compartilhar, para aí elas irem lá para o meu site e entrarem em contato comigo. Ações pontuais também. Então, essa parte do envolvimento, ela é essencial para você medir os resultados. Aqui, quando você entra lá no Insight, em pessoas, você consegue verificar também os melhores dias e horários para publicações. Então, aqui ele mostra os horários e dias onde o seu público está online, não quer dizer que ele participe mais. Então, assim, o Facebook é sempre muito teste. Então, por esse exemplo aqui, as pessoas estão online às 9 da noite. Mas no caso desse cliente, o conteúdo que a gente posta meio-dia, as pessoas interagem mais. Não é até porque 9 da noite as pessoas estão em casa. Então elas estão no Facebook para quê? Para conversar com os amigos, para ver as novidades dos amigos. Elas não estão interessadas nas marcas. Em alguns casos, claro. Então, de uma forma geral e também falando um pouco mais especificamente desse cliente. Então, aqui é o tempo, é o horário, né, os dias que as pessoas estão online. Mas é importante você avaliar. Então, essa semana, publica um post meio-dia e publica um às 3 da tarde. Amanhã, publica um às 10 da manhã e outro às 9 da noite. E vai anotando, vai testando. Facebook é muito teste. Então, por exemplo, hoje, se você olhar esses infográficos, essas pesquisas, eles vão falar o quê? Terça-feira é o melhor dia para postar no Facebook e no meio da tarde, entre 3 e 4 horas. Mas isso não é válido para todas as empresas. Aqui mesmo a gente tem clientes que essa regra não vale. Então, é uma questão muito particular que você tem que avaliar na sua fanpage diariamente. Aqui um outro item que tem lá no próprio Insight é o tipo de publicações, que é onde você vê que tipo de publicação que dá mais retorno para você. Se são imagens, se são links, se são notas, se são vídeos, que tipo de conteúdo tem mais alcance, que tipo de conteúdo tem um envolvimento maior.
Então, assim, o Facebook, de forma geral, o conteúdo que traz mais retorno são imagens, mas pode ser que para sua marca seja diferente. Então, sempre teste é muito importante, avalie, verifique sempre. Então, aqui, para resumir tudo, a Bi vai dar algumas dicas gerais. Então, para quem ainda não pegou papel e caneta ainda, é importante anotar. Olá, pessoal. Então, primeiro, está todo mundo acompanhando. Eu estou tentando responder aqui algumas dúvidas pelo chat. É lógico que não dá para responder em detalhes, né? Mas dá para sentir aí as principais dúvidas que vocês têm. Eu queria que vocês respondessem. Vocês conseguiram acompanhar aí o conteúdo que a Laís passou? Gostaram? Está esclarecendo? Aí, pessoal. Bom, resumidamente, eu vou passar aí as principais dicas para se trabalhar aí no Facebook, né? O que realmente é interessante. Então, assim, do que a Laís falou e do que a gente sente aqui, o grande segredo do Facebook, na verdade, a grande sacada do Facebook é você conversar somente com o seu público-alvo. Apesar de estar todo mundo lá no Facebook, não adianta você querer falar com todo mundo, né? Porque você não vai conseguir falar com ninguém. Então, você vai ter que definir exatamente qual o seu público-alvo, qual a persona realmente interessante para você conversar e, a partir disso, criar conteúdo para ela, porque só a partir disso que você vai conseguir o engajamento. Então, como a Laís falou, não adianta você ter milhares de fãs e uma taxa de engajamento super baixa e não conseguir que as pessoas curtam, que as pessoas se engajem aí com a marca. Daí realmente não vai adiantar nada todo esse trabalho. Ou mesmo o Erson comentou a respeito de anúncios. Os anúncios hoje no Facebook são super importantes. Até porque há pouco tempo o Facebook mudou, né, a forma, até porque existem milhares de páginas, enfim, ele tem que definir o que ele vai mostrar, o que ele não vai mostrar, né? Então, assim, ele baixou o alcance dos posts para as fanpages, então hoje se fala em cerca de 1%, tá? Que ele mostra. Isso uma página sem nenhum engajamento. Mas se essa página tiver um engajamento, se essa página tiver um conteúdo relevante, isso não acontece do dia para a noite, leva tempo, você vai conseguindo realmente que o seu conteúdo seja mostrado para mais. Então, assim, os anúncios, eles ajudam nessa questão de impulsionar os seus posts para os seus próprios fãs e também anúncios direcionados para outro tipo de estratégia. A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso hoje, mas a gente pode, caso haja interesse, a gente pode marcar uma nova palestra e falar sobre isso, tá, gente? Então, assim, falando de conteúdo, dicas para engajamento. Então, uma das coisas que é super importante é o conteúdo. E esse conteúdo, ele vai determinar a sua audiência. Então, o tipo de conteúdo que você colocar na sua fanpage vai atrair o público que você quer atingir. Então, isso é bem importante. Outra coisa, para você conseguir mais engajamento dos fãs, é importante você usar imagens. É uma dica que, enfim, todo mundo já percebeu, já conhece, mas é uma dica que eu gosto de dar, porque as imagens têm, segundo estudos, uma taxa melhor de engajamento, tá? Em relação às conversões, né, que a gente comentou aqui, em relação a ajudar nas vendas, o Facebook ajuda muito, né? Por quê? Mas a venda vai ser consequência. Então, não adianta você fazer um anúncio direcionado para venda se a pessoa não te conhece, se o seu consumidor não é engajado com você. Então, isso realmente não vai adiantar. Tá? Hoje isso mudou, né? A forma de venda hoje se mudou. Então, uma frase importante é aquela que alguém há pouco tempo comentou comigo. As pessoas gostam muito de comprar, mas elas odeiam que você tente vender para elas. Então, se você tentar diretamente no anúncio vender para ela, sem ela te conhecer, você não vai conseguir nenhum resultado, tá? Então, por isso que a gente falou fortemente dessa questão do engajamento. Então, a venda é uma consequência. Você tem que produzir conteúdo de qualidade, você ganhar credibilidade, você ganhar uma reputação, você conseguir o engajamento aí dos seus fãs para que eles comecem a divulgar sua marca. E, a partir disso, eles vão confiar em você e vão comprar de você. Então, os seus fãs, eles só vão comprar de você se eles confiarem
se eles te conhecerem e se você conquistá-los, tá? Então, aqui, novamente, não tente vender o seu produto de forma direta. Esse é um tipo de post que não dá resultados. As pessoas não estão nas redes sociais para isso, né? Então, elas estão para se emocionarem, elas estão para se divertirem, principalmente no Facebook. Então, não vai adiantar você ficar postando conteúdo, estou tentando vender, insistentemente que isso vai dar errado, tá? Conteúdo, como eu falei, divertido ou que emocione costuma gerar engajamento, né? Então, isso a gente percebe pelos próprios posts ou até os posts dos nossos amigos. Então, uma cena que emocione ou uma frase divertida, isso as pessoas gostam de comentar e compartilhar. E a gente fala disso porque quanto mais as pessoas compartilharem, quanto mais elas se engajarem, vai ser melhor para o seu ranqueamento, mais o Facebook vai mostrar o seu e conteúdo relevante. Então, aqui a gente está focando muito na questão do conteúdo, porque hoje o conteúdo é tudo, né? E vai ser cada vez mais. Então, isso no Google, isso em Facebook, isso no blog. Então, o conteúdo hoje é a ferramenta mais importante mesmo para se trabalhar. Então, para você oferecer conteúdo relevante para o seu público-alvo, o que você pode pensar? Pense num problema que ele tem. Quais são as dúvidas que seu consumidor costuma ter? Quais são as dores dele? Os principais problemas? Converse com a sua equipe de vendas ou de atendimento para saber isso. E daí, ofereça dicas nesse seu conteúdo para resolver esses problemas, tá? Outra dica que a gente dá e que é, na verdade, uma dica do próprio Facebook, né, é um máximo de 3 postagens por dia. Mais do que isso, o Facebook não vai mostrar, vai ficar cansativo e não vai ser legal. Então, assim, mas a partir de uma postagem, você fala, Bibiana, eu não vou ter tempo para conseguir pensar em 3 assuntos para postar todos os dias. Então, posta um por dia, né, já é melhor que nada. Boa noite, Sérgio. Obrigada pela presença. Então, e assim, outra coisa que estudos já demonstraram também é em relação a textos curtos. Então, postagens curtas costumam gerar mais engajamento também, tá? E assim, uma outra dica que a gente dá bastante para os nossos clientes, a gente recebe diversas perguntas também, questionamentos pelo nosso blog, que tipo de conteúdo também gera mais engajamento. Então, assim, a gente recomenda muito o uso de frases inspiradoras, motivacionais. Então, as pessoas amam, né, serem inspiradas, elas amam serem motivadas. Então, esse tipo de frase é bem legal de se usar e as pessoas gostam bastante, tá? Então, resumidamente, essas são as dicas principais em relação a conteúdo, a gestão para o Facebook. Eu queria saber se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, que a gente possa esclarecer. Tem, pessoal? Não? Então, bom, então a gente vai passar aqui para a nossa grande novidade, né, que a gente está anunciando aí nos e-mails. Então, a gente quer passar o nosso método, né, um método que a gente utiliza aqui com sucesso aqui na agência e que a gente está conseguindo bastante resultados, e é algo que a gente quer passar aí para vocês. A gente percebeu que vocês têm muito interesse, querem fazer essa gestão de conteúdo de forma bem feita. Então, a Laís vai explicar um pouquinho aí a respeito do método que a gente utiliza e que eu acho que vai acrescentar aí bastante para vocês, pessoal. Bom, pessoal, então, como a Bi falou, se você quer transformar o seu Facebook em uma ferramenta de negócios, a gente apresenta para vocês um método criado aqui na agência, que são os 3 P's do Facebook. Então, de onde surgiu esse método, como é que ele foi criado? Conforme a gente comentou logo no início da palestra, a gente errou muito, acertou muito, evoluiu muito. Enfim, ao longo desses anos, lá, desde aquela época do Orkut, a gente foi testando vários métodos, várias análises, várias formas de criar esse conteúdo e também identificando quais eram os problemas das pessoas que vinham nos procurar
para fazer a gestão do Facebook. Então, muita gente tinha um problema com essa questão do engajamento, de como produzir conteúdo, principalmente como ser relevante. Ah, mas como é que eu sei se a minha fanpage está dando certo, se não dá, se as pessoas gostam do meu conteúdo ou não gostam? Então, foi pensando nisso que a gente criou um método para transformar realmente o Facebook em uma ferramenta de negócio, para que ele não seja apenas mais uma fanpage lá, mais um canal, mais uma fanpage abandonada muitas vezes, porque as pessoas não conseguem administrar essa página e elas acabam ficando abandonadas. Então a gente criou esse método, que é um método que a gente utiliza aqui na agenda, a gente utiliza com os nossos clientes, a gente tem uma equipe bem completa que segue todos esses passos, que é o planejar, produzir e progredir. Então, o planejar é onde a gente faz toda essa identificação de quem é o seu público-alvo, quais ferramentas a gente pode utilizar para identificar esse público, que tipo de conteúdo esse público compartilha, qual que é o comportamento desse público no Facebook. Ah, no Facebook ele não gosta muito de publicar, ele gosta só de acompanhar as informações. Ah, não, ele é um público que gosta de participar, que quer falar, que quer comentar, que quer compartilhar. Enfim, aqui naquela parte de identificação do público, naquela parte de planejamento, a gente deu uma leve pincelada, apresentou ali ferramentas simples. Nesse método de 3Ps, a gente vai muito mais a fundo para realmente criar um planejamento de sucesso. E o planejamento é o passo essencial para você conseguir transformar o seu Facebook numa ferramenta de negócio. Se você não conhece o seu público, se você não tem informações sobre o seu mercado na rede, se você não tem informações sobre os seus concorrentes, você não consegue ter um planejamento de sucesso e, consequentemente, você não consegue partir para as outras duas etapas. Na segunda etapa de produzir é onde a gente vai mais a fundo na parte de conteúdo. Então, tá, você falou aqui várias dicas para postar imagem, para eu colocar frase, para eu aproveitar datas comemorativas, mas e aí, como é que eu faço para produzir conteúdo diário, conteúdo relevante? Como é que eu sei o conteúdo que dá certo, o conteúdo que não dá? Onde eu acho esse conteúdo? Como que eu faço para publicar? O meu público gosta mais de imagem, ele gosta mais de vídeo. E como que eu gero engajamento com esse público? Como é que eu faço para a pessoa ler o meu post, curtir, compartilhar, comentar, acessar o meu site? Tudo isso vai estar nessa segunda etapa, no produzir, que é onde a gente foca mesmo na gestão da sua página. E a terceira etapa é o progredir, que é você, com base nesse planejar e com base nesse produzir, você crescer com a sua página, você ter uma ideia de como analisar o que está sendo feito na fanpage e crescer com isso e evoluir. Então, legal, você fez ali um conteúdo, uma estrutura de conteúdo para um mês, e mês que vem, o que eu faço? Atingir aqui a minha meta, mas agora eu quero mais. Como é que eu cresço com esse canal? Então, aqui, com esses 3Ps, você tem uma estratégia completa. Desde lá o planejamento para você analisar a sua concorrência, analisar o seu público, analisar as redes sociais, até a parte de gestão, de como engajar, de como fazer essa gestão do conteúdo, até crescer com o canal e, consequentemente, gerar vendas, gerar negócios, gerar visitas do seu site, visitas da sua loja, contatos. Ali você vai também aprender a identificar qual é o seu objetivo no Facebook. Muitas vezes você acha que o seu objetivo é vendas, mas primeiro você precisa de relacionamento, não adianta você querer chegar vendendo. Então, é uma estratégia bem completa mesmo, com todas as etapas, para você ter uma estratégia eficiente, para você transformar o seu Facebook em uma ferramenta de negócio. Agora eu vou voltar para a Bi, que a gente tem uma outra surpresa. A gente abriu aqui qual é o método que a gente utiliza e a gente tem aquela surpresa, um bônus que a gente vai disponibilizar para vocês hoje aqui, para quem está assistindo a palestra ao vivo. Então, pessoal, a ideia, na verdade, é criar, a gente está montando um curso, né, mais avançado a respeito desse método, onde a gente vai ensinar aí o passo a passo de como fazer essa gestão no Facebook de forma mais estratégica.
Então, utilizando esse método aí que a Laís comentou dos 3 T's. Então, a partir desse método, vocês vão conseguir aí um excelente resultado. Então, na verdade, assim, a grande novidade é que a gente queria passar um pouco com mais detalhes aí esse método para vocês. Vocês, por terem participado aí da nossa palestra, estarem aí. Então, a gente quer compartilhar esse conhecimento que a gente utiliza aqui com sucesso, aqui com os nossos clientes, que a gente tem um resultado muito bom. Então, a gente vai colocar aí para vocês, pessoal, para download gratuito agora, e só para vocês que estão aqui assistindo a palestra, o e-book, né, do primeiro P do Facebook, do método que a gente comentou, que é o planejar. Então, lá vai ter todo o passo a passo de como montar esse planejamento estratégico de forma bem simples, né? Para quem não tem um conhecimento muito grande ou que tem essa dificuldade com as ferramentas, tem o passo a passo de como usar cada ferramenta. A gente colocou também um cronograma, né, de conteúdo, que é um cronograma que a gente utiliza aqui na agência, com exemplos de conteúdo que vocês podem utilizar, isso já pronto para semanalmente. Então, é algo bem legal aí que eu acho que vai produzir excelentes resultados aí para você. Né? A gente vai colocar aqui, deixa eu ver, lá, tá aqui no... Só um minutinho, pessoal, que a gente ainda está se acostumando aqui com as ferramentas. Legal, legal, o pessoal gostou aí do brinde. Aqui, pessoal, vou mostrar, eu queria ver se aparece aí para vocês e se dá certo, se vocês conseguem baixar o link, né? Depois vocês me passam aqui o feedback se está sendo possível baixar. Qualquer problema também a gente encaminha aí para o e-mail, a gente tem aí o e-mail de vocês. Entrou, Laura? Deu para baixar certinho? A gente está disponibilizando aqui mesmo no chat o link para baixar. Eu acho que é um conteúdo aí, espero que agregue muito aí para o trabalho de vocês. Eu acho que vai dar relevância. O Facebook hoje sem dúvida, a maior rede social, né, que a gente sabe. Então, assim, o que a gente costuma dizer para as empresas que nos procuram é que qualquer tipo de empresa precisa estar no Facebook. Sendo B2B, B2C, pequena empresa, grande empresa, qualquer empresa pode ter excelentes benefícios aí com o Facebook, apesar de terem outras redes novas aí aparecendo e que tudo muda. Por exemplo, se você trabalha com público mais jovem, adolescente, daí já não é tão interessante trabalhar o Facebook. Tem outras redes aí que o pessoal mais novo gosta, como Instagram, né, WhatsApp. Outra ferramenta que a gente indica bastante aí também para vocês, pessoal, é a utilização de blog. Então, um blog é essencial para qualquer tipo de estratégia em mídias sociais. Legal, o pessoal está conseguindo baixar. Depois a gente vai querer aí um feedback de vocês do que vocês acharam, tá? Legal, Laura, legal. Espetacular, a Laura está falando. Depois eu quero um feedback. Inclusive tem esse cronograma aí de conteúdo planejadinho aí, acho que vai facilitar para vocês. Priscila não conseguiu, não sei, Priscila, qual o motivo. Posso tentar qualquer problema, depois a gente tenta passar por e-mail para quem não conseguiu. Né? Tá ali na área de anúncios, isso, pessoal. Legal, Paulo, baixou. O Igor, isso, Igor. Ah, deu certo para Priscila, legal, legal, pessoal. Legal. Agora, pessoal, a gente tem, na verdade, assim, a gente imaginou uma outra surpresa, uma outra novidade aí para vocês também. Legal, Sérgio, legal. O Coloma não está conseguindo achar o link para baixar, ele está nos anúncios. Está logo abaixo aí na parte de anúncios.
Então, pessoal, a gente tem uma outra novidade, mas eu não sei se a gente vai conseguir falar agora. Laís, o que você acha? Será que a gente fala isso agora? Não sei, era um meio segredo, não sei se a gente vai conseguir falar. Legal, Márcio, gostou? Luiz baixou também, Carlene baixou, adorei. Legal, Luiz, Mailson, show, legal, pessoal, legal, muito bom, muito bom. Laís, você acha que a gente passa novidade, não passa? O que você acha? Daquilo que a gente estava planejando, dos outros, não sei, acho que melhor a gente esperar um pouco, conversar melhor, organizar certinho, mas que bom que o pessoal está gostando aí do primeiro P. Então, acho que eles vão gostar da outra novidade, mas a gente precisa conversar melhor para poder apresentar isso para vocês. Pessoal, então amanhã a gente vai conversar, é uma surpresa que eu acho que vai agregar muito. A Laura quer que a gente fale. Ah, não sei, Laura, não sei. Não sei, Laura, que a gente não se preparou. Não, não, não. Não vou falar, mas pessoal, amanhã, no e-mail de vocês, vocês vão receber aí a novidade. A Renata está super curiosa, a Laura também. Não, Laura, olha, infelizmente eu não vou conseguir falar agora, pessoal. Mas assim, amanhã por e-mail, vocês vão receber um e-mail nosso com essa grande novidade, que eu acho que vocês vão gostar muito, pessoal. Então, agora a gente vai abrir aí para dúvidas, né? O conteúdo que a gente tinha planejado era esse. Eu espero que tenha agregado aí muito para vocês. A gente está disponível aqui para tirar dúvidas que vocês tenham. A gente também tem um canal, que é o nosso blog, o Social Media Tips. Se cadastrem lá, semanalmente a gente encaminha para vocês novidades. A Laura está super curiosa. Laura, amanhã você vai ver, amanhã você vai receber. Nossa, você vai gostar muito, muito, Laura. Tenho certeza, tenho certeza. Mas não posso falar, Laura, não posso. Desculpa, mas a gente não tinha combinado isso. Eu que me apressei aí em adiantar aí para vocês. Amanhã você vai receber aí por e-mail. E o nosso blog, pessoal, Pois é, Sofia, só amanhã, a gente não tinha combinado, amanhã a gente manda novidade aí para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito. André, não posso passar a introdução, mas o que eu te adianto, assim, é que vai ser uma novidade muito boa. Eu já abri demais, a Laís está aqui, está brigando comigo aqui, porque eu já abri demais, né? Então, pessoal, a gente tem o nosso blog, que é o Social Media Tips. Lá, semanalmente, a gente posta informações de mídias sociais, comunicação empresarial, assessoria de imprensa para empreendedores, para pequenas empresas. E são dicas bem legais, né? Então, a gente fica aí à disposição para quem tiver dúvidas. Nossa, Laura, não vai ser tão cedo, Laura. Não vai ser tão cedo, né? Vai ser um pouco mais tarde aí que a gente vai passar a novidade. Mas tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês conseguirem dar uma olhada no e-book aí, dar uma entendida, que daí amanhã vocês vão entender essa novidade aí que a gente vai passar. Não, mas a gente vai passar por e-mail, Paloma. A gente vai passar por e-mail. Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Eu sei que não é fácil, né, separar esse tempo aí para assistir alguma coisa, mas eu espero que tenha sido relevante, que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode ficar aqui para responder alguma coisa, enfim. E estamos aí. A Laura, calma, eu tenho certeza que você vai gostar muito, mas posso falar? Não. Não, não. Posso organizar primeiro, a gente passa certinho. Hoje realmente não vai dar, gente. Mas a gente está aqui à disposição para responder dúvidas. A gente deixou aí os nossos contatos, LinkedIn, Facebook, e-mail, telefone, a gente está à disposição de vocês. O objetivo dessa palestra foi realmente mostrar, compartilhar um pouco da nossa vivência aqui na agência, no que a gente faz hoje, justamente porque a gente quer que vocês tenham aí no Facebook uma ferramenta
de negócios. Espero que vocês tenham gostado. Vinícius, obrigada. Paulo também. A Laura, coitada, que não vai dormir hoje. Luiz, Nayane, Luciano, Coloma, Sérgio, Carlene, a Renata, Igor, enfim, todo o pessoal que participou aí. E se alguém tiver dúvida, a gente está à disposição. E caso tenham sugestões para a próxima palestra de conteúdo também, pessoal, a gente pode falar sobre Instagram, YouTube, blogs. André, a gente ainda não sabe quando vai ser a próxima palestra. A gente quer pegar sugestões aí de vocês, quais os próximos assuntos, mas a gente quer continuar aqui compartilhando o nosso conhecimento. A gente acredita que é muito importante para todos. A gente trabalha já aí, como a Laís falou, desde da época do Orkut com mídias sociais, e a gente sabe que isso só tem a crescer. Jéssica, a gente vai deixar o slide, sim, a gente vai encaminhar por e-mail os slides para vocês. Legal, Carlene. Carlene, obrigada. Obrigada, Sofia. Né? Então, a gente vai marcar e vai passar por e-mail para vocês. Se vocês quiserem sugerir algum tema, vocês podem passar por e-mail, ou também... o Sérgio, link para todo mundo? Não, a gente ainda está pensando. Para vocês que assistiram, a gente vai encaminhar. Não sei se a gente vai abrir, talvez a gente... Vamos pensar aqui se a gente vai abrir esse conteúdo para deixar para todo mundo aí no YouTube. É uma coisa que a gente vai pensar ainda. Então é isso, pessoal. Obrigada aí mesmo pela presença. Espero que tenham gostado, que tenha sido relevante. Utilizem essas técnicas. A gente está planejando realmente esse curso avançado, ainda não está nada pronto, mas ele está sendo feito com muito carinho aí. Eu acredito que vai ser muito legal aí. E vai ser muito relevante para vocês. O link do Hangout, vamos, Sérgio, a gente vai. Obrigada, Mariene, obrigada pela presença. Maílson, obrigada. Obrigada mesmo, pessoal. Então é isso, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite, Sofia. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada mesmo pela presença. Foi ótimo aqui estar com vocês. Boa noite e até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima palestra. Espero que tenham gostado. E a gente fica aí no aguardo do feedback de vocês. E amanhã fiquem de olho na caixa de e-mail. Obrigada. Tchau, tchau.